O Metrópolis Entrevista de hoje recebe o ex-ministro e ex-deputado José Dirceu. José Dirceu é um dos personagens mais influentes da história recente da política brasileira. É ex-ministro da Casa Civil no primeiro governo Lula e uma das principais lideranças do PT. Ele voltou ao centro do debate político em 2026, participando ativamente das articulações do partido e defendendo a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em um cenário de disputa acirrada pela presidência, conversamos com José Dirceu sobre os desafios da campanha, a estratégia do PT, a força da oposição, o papel do Congresso e as perspectivas para a reta final da eleição. Deputado, bem-vindo. Obrigada por conceder um tempo do senhor para conversar com a gente sobre o cenário eleitoral agora de 2026, um cenário eleitoral difícil, né? Como a gente vem vendo nos telejornais, nas redes sociais. E o senhor tem dito que acredita na reeleição do presidente Lula nesse ano de 2026, e eu queria saber o que tem deixado o senhor convicto desse possível quarto mandato de Lula. Em primeiro lugar, quero agradecer a Metrópole, agradecer a entrevista, Marília, e dizer que a primeira coalizão que fizemos é a primeira que reúne todos os partidos, vamos dizer assim, de centro-esquerda, né? PDT, o PSB, PSOL, a Rede, PV, o PCdoB e o PT. Segundo, que tem apoio do, vamos dizer, o MDB do Nordeste e do Norte, né? Que são diretórios importantíssimos, né? Pode-se dizer que o Lula tem apoio de quase todos os candidatos a governador ou governadores do Norte e Nordeste. É uma força. E tem apoio de uma parcela importante do PSB, né? Presidido por Gilberto Kassab, que é vice de Ronaldo Caiado. Aliás, Gilberto Kassab liberou os ministros que individualmente permanecerem no governo e liberou os estados. E há também, mesmo na União Progressista, PP, União Brasil, e no Partido Republicano, estados onde o presidente Lula tem apoio e candidatos ao Senado que apoiam o presidente Lula. Vamos lembrar do ex-ministro Fufuca, ex-ministro Sabino, ex-ministro Silvio Costa Filho. Então, para citar três casos, E no Sul, isso é muito importante, lembra que nós sempre perdemos no Sul com uma diferença razoável. Há uma divisão profunda entre eles. No Rio Grande do Sul, o Zucco disputa com o Gabriel, que é vice-governador do Eduardo Leite. Em Santa Catarina, João Rodrigues, prefeito de Chapecó, disputa com o Jorginho Melo, o atual governador. E no Paraná, o Moro disputa com o Alex, que é o candidato do governador, e está ainda o Greca. Então, nós temos uma situação no Sul, três chapas, particularmente no Rio Grande do Sul, muito forte, com a Manuela Dávila e o Paulo Pimenta como senadores, e a Juliana Brizola, e também o Merício e o Décio Lima, o Senado de Santa Catarina, e, aliás, está em segundo lugar nas pesquisas, o Requião Filho, a minha avaliação é que ele vai para o segundo turno, junto com a Gleice Hoffmann, que já foi eleita senadora, já deputada várias vezes no Paraná, nossa líder, foi presidente do PT, foi ministra duas vezes na Casa Civil da presidenta Dilma e ministra agora na articulação política do presidente Lula, a maior liderança que nós temos no Paraná, onde eu tenho, inclusive, o Zeca Dirceu, que é deputado também, meu filho. Então eu vejo que é uma eleição, se você olhar ao outro lado, o Flávio Bolsonaro está isolado, sem vice, sem apoio da União Brasil Republicana, União Progressista Republicana, com essa perda de base no MDB, que não o apoiará, e do PSD. E também as circunstâncias políticas da eleição, né? O Lula governa, eles têm que ganhar de nós, né? Porque falam como se fosse... Eles têm que ganhar. Acho muito improvável, até pelos acontecimentos recentes. Essa questão da soberania nacional, do tarifaço, das terras raras, das big techs, do PIX, essa política completamente inexplicável do ponto de vista comercial, né? Porque as razões são políticas. Esse apoio do Trump, do Milei, do Netanyahu, ao Flávio Bolsonaro, isso é um despropósito total do ponto de vista eleitoral. A rejeição dele
e também, principalmente, as denúncias e essa imagem de um clã familiar, né? De uma disputa entre filhos, a madrasta, o pai, né? Para governar o Brasil no mundo geopolítico que nós estamos vivendo, que as oportunidades que o Brasil tem nos próximos 10 anos de dar um salto histórico, que o país reúne essas condições, né? É uma das maiores potências do mundo. Queiramos ou não, o Brasil é uma grande potência. Está entre os 5 países mais importantes do mundo, pelo território, pela população, pelo PIB, pela riqueza, pelo nível de desenvolvimento industrial, pela soberania alimentar, energética, né? E principalmente porque tem um governo que tem esse objetivo da Nova Indústria Brasil, do PAC, da transição energética, e sabe fazer política externa. O Brasil hoje é um ator importante no mundo. Basta ver a COP, o G20, a presença do Lula no G7, aquela reunião em Barcelona, que foi uma reunião histórica na Catalunha, que o presidente Lula praticamente articulou e presidiu, todas as forças progressistas democráticas, né, do mundo, governos, partidos, personalidades, empresariado, para se opor à onda de extrema-direita conservadora que o Trump comanda no mundo. Então, eu vejo que há um sentimento no país, certo? E para a estabilidade democrática do país, para garantir sua soberania e para que o jogo democrático, a disputa política, possa decidir os rumos do país em outubro e depois no Congresso Nacional, e quem vai decidir os rumos do país é um novo Congresso Nacional. Por isso que nós estamos dando tanta importância para eleger um Congresso amigo do povo, eleger um novo Congresso, um Congresso que apoie um programa de reindustrialização do país, de reforma tributária, do fim da escala 6x1, de reforma do Estado administrativo, reforma política, do judiciário, ou seja, que o Brasil enfrente os problemas que estão colocados no mundo. Ou ele dá um salto tecnológico na educação, na ciência, na tecnologia, ou ele investe 23%, 24% da sua formação bruta de capitais, faz uma reforma tributária, diminui o juros, diminui o imposto de consumo, baixa o preço da energia. Quer dizer, o país foca num pacto político para crescer 10 anos, acabar com a desigualdade, o país vai ficar rodando em falso. Com todo o esforço que o governo faz, o país, é verdade que crescerá mais esses 4 anos que os anteriores, que a inflação hoje mesmo, a inflação está caindo para 0,16, mas o juro está muito alto, a estrutura tributária prejudica muito o consumidor, o juro alto. O trabalhador brasileiro, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, tem uma massa salarial enorme, tem um mercado interno os maiores do mundo, os 10 maiores do mundo. Aí quando chega na hora do trabalhador ter poder aquisitivo, ele perde pagando consignado 50% de juro por uma inflação de 4,5%, e paga imposto de consumo, paga uma energia cara, paga um transporte caro. Então, há um anseio na sociedade de melhora de vida. Há uma insatisfação muito grande na juventude, nas mulheres, nos empreendedores, nos problemas que o país está enfrentando de segurança pública, de serviços públicos. Então, nós temos que focar. A única maneira de melhorar o padrão de vida dos brasileiros é a reindustrialização. A agricultura é muito importante, a pecuária, mas agrega pouco valor hoje, como os minerais também e energia. O custo é alto, pode ver que a agricultura americana está dando prejuízo há anos, é altamente subsidiada, a europeia também. Então o Brasil precisa continuar a se industrializar como sempre foi. Lá atrás, no Império, a ferrovia e o telégrafo, o Getúlio, o aço e a energia, depois veio a industrialização da era Juscelino, foi a indústria de base, a indústria pesada com gás, e nós perdemos ali com a TI, nós perdemos o trem da história, e agora nós estamos na automação, robótica, inteligência artificial. Então, o Brasil tem que fazer um esforço nesse sentido. Então, assim que eu vejo o país e vejo que o Lula é que pode ser o fiador e o líder dessa transição que o Brasil precisa. Não vejo o Flávio Bolsonaro, não vejo as classes médias, porque só olhar as pesquisas, o Lula é muito forte, o trabalhador fora da PEA, muito forte o trabalhador até 2 salários mínimos, no ensino fundamental, nas mulheres, nos católicos, nos idosos, aliás, nos idosos é fortíssimo, né? E o Flávio Bolsonaro no setor, nos homens, nos evangélicos, né? Os jovens, o Lula inclusive empatou com ele já, no Sul, nós no Nordeste. Então o país está um pouco, não é que o país está,
país está polarizado, mas também no bom sentido da palavra, porque são caminhos diferentes. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo aqui na imprensa sobre reestatização. A Europa e os Estados Unidos estão reestatizando, principalmente energia, tecnologia e energia. E os países estão procurando ser autossuficiente em alimentos e energia, que é uma grande vantagem comparativa do Brasil, é essa. Poucos países do mundo têm a riqueza que nós temos, têm a soberania que nós temos. Agora, nós precisamos ser soberanos em matéria tecnológica e resolver o problema do mercado de capitais, dos juros, da estrutura tributária do país. Porque senão a dívida pública não para de crescer, não por causa do déficit público, mas por causa dos juros. E nós não sabemos quem é que comanda hoje a política de juros, se é o próprio capital financeiro ou se é o Banco Central. E com essa meta de 3%, que foi um erro, com esse dado do Focus, com essa composição que tem o Conselho Monetário Nacional, se nós não levamos em conta um conjunto de fatores, só essa questão do emprego e da demanda, quando os choques são de oferta, nós falamos que são de demanda. Nós vamos olhar, vamos decompor o que é a inflação brasileira, nós vemos que a Europa tira alimento e energia da inflação. Os Estados Unidos põem mais serviços do que alimentos. E tem uma série de elementos, portanto, que nós precisamos abrir uma discussão pública no Brasil. Por que nós estamos com essa estrutura tributária com juro tão alto? E se nós olharmos a concentração de renda no Brasil, nós caímos de costa, porque 1% dos brasileiros tem 37% da riqueza do país. Então, a reforma tributária e a redução dos juros viabilizaria o aumento do investimento, porque agora nós temos que investir. Porque nós já fizemos um estado de bem-estar social no Brasil, que, aliás, querem desmontar, né? Que é a vinculação do salário mínimo, o piso da educação, a Previdência, o SUS, a educação pública, a LOAS, o BPC, o Bolsa Família. Que é isso que dá ao trabalhador um mínimo de padrão de vida. Porque se ele depender só do salário dele, tiver que comprar no mercado educação, saúde, lazer, cultura, transporte, segurança pública, ele vai viver à míngua, como os aposentados em muitos países estão vivendo hoje. Aqui, pelo menos não. Ainda bem que nós criamos essa rede de proteção social. Agora, o Brasil precisa investir. É hora de optar pelo investimento para melhorar o padrão de vida brasileiro, a produtividade, a competitividade do país e reindustrializar o país. Muita gente, é o que a gente vê nas discussões populares, é de que essa melhora que o PT fala que o Brasil precisa ter, precisa evoluir, que ela já poderia ter vindo nos governos petistas, né? A gente já teve 3 governos do Lula, 1,5 da Dilma. E como é que a gente explica, como é que o PT explica para a população que para a população que ainda precisa ser convencida que é necessário mais um governo do presidente Lula para que essas mudanças sejam feitas? Porque tem gente que, enfim, diz, olha, o PT promete uma melhora de vida que, segundo eles, o Flávio Bolsonaro não vai proporcionar, mas a gente já teve vários governos petistas e não sentir essa melhora de vida. Como é que o PT pretende convencer essa população que ainda pensa assim, de que o Lula é a alternativa para essa mudança? Bem, primeiro eu acho excelente, muito que haja insatisfação no país. Só faltava os brasileiros estarem satisfeitos com essa insegurança que nós vivemos, com os problemas que nós temos nos serviços públicos de saúde e educação, os baixos salários, com problemas de transporte coletivo, os problemas que nós temos nas áreas de risco, favelas, todos os problemas que o país tem agora. Se nós olharmos o Brasil de 2003 e de 2026, a classe DE no Brasil está reduzindo, inclusive agora os dados estão publicados cada vez mais. O Brasil, durante os anos Lula, acabou com a fome, agora de novo nós tiramos o Brasil do mapa da fome, e o país avançou muito em todos os sentidos. Vamos lembrar que na pandemia o SUS salvou o Brasil, e todos passando. Nesse momento mesmo, as escolas técnicas profissionais, o pé de meia, a educação integral, o Ceará atingiu 100% de estudantes na educação integral. O país avança em muito sentido. Agora mesmo, o próprio Sistema Único de Saúde tem avançado muito, quer dizer, agora, nós não governamos São Paulo, não governamos Minas. O problema de segurança pública, por exemplo,
é um problema muito mais estadual que nacional, ainda que é nacional também. Se você olhar São Paulo, que é a cidade onde eu vivo, os serviços públicos, a insatisfação com o Tarcísio Freitas e com o Ricardo Nunes é enorme. Agora, isso acaba sendo atribuído ao presidente também. Por isso mesmo que ele assumiu a questão do Ministério de Segurança Pública, da PEC de Segurança Pública, da Lei contra a Segurança Criminosa, da Lei de Perdimento, e começou as operações, assumiu para si as operações contra o crime organizado, já que a política anterior não vem funcionando. Você ir numa área ocupada, acabam morrendo 30, 50, 100, 120, vamos dizer assim, soldados do crime, até alguns inocentes, depois você sai. Então, há uma série de problemas que dependem do Congresso Nacional. Se o Lula tivesse maioria no Congresso Nacional, ele teria avançado muito mais na reindustrialização do Brasil, numa reforma tributária progressiva, que ele começou, fez a do IVA. Veja bem, o Lula, sendo minoria no Congresso, aprovou reformas importantíssimas esses 3 anos e meio. Nós estamos indo já para o fim de julho. E o IVA é um exemplo, né? Portanto, quando nós falamos que nós precisamos mudar o Congresso para que o Lula possa implementar um programa que traz ao país uma elevação da renda média, mais investimento, mais produtividade, mais reindustrialização, que já está na semente da nova indústria Brasil, do investimento em tecnologia que está sendo feito. Veja, vou te dar um exemplo. Por que nós estamos com esse problema de diesel, gasolina e mesmo do querosene de aviação ou da nafta? Porque a Petrobras, quase privatizaram a Petrobras, aliás, privatizaram parte importante da Petrobras. Desmontaram todo o programa que tinha de Brasil ser autossuficiente de fertilizante. Agora nós estamos retomando, acabamos de inaugurar fábricas, reiniciamos fábricas que estavam paradas, começamos de novo a reformar as refinarias, aumentar a produtividade delas para o Brasil ser autossuficiente. O que aconteceu? Liberalizaram, flexibilizaram, desregulamentaram o setor de óleo e gás, veio crime organizado, fraude, sonegação, tudo isso que nós vimos. Então, há políticas que foram desmontadas na era Temer-Bolsonaro que também trouxeram para o país essa situação que o governo Lula hoje acaba tendo que resolver. Como eu acabei de citar o exemplo aqui, mesmo esse problema de energia elétrica no Brasil, né, do gás, custa 3, 4 vezes o preço internacional da energia elétrica, que está cara. Tem que mudar o modelo, por causa dos subsídios, por causa da energia solar eólica, que é intermitente, tem baixa potência. É uma série de questões que o país precisa enfrentar. Então, eu vejo, ainda bem que os brasileiros protestam e querem mais. Agora, eles precisam dar ao Lula também força no Congresso Nacional, para que ele possa implementar as mudanças que o país precisa. Agora, nós temos o que apresentar para o país do que fizemos. Por isso mesmo que o Lula tem um apoio espontâneo de quase 37%, 38% dos brasileiros e pode vencer essa eleição, né? Porque as pesquisas mostram que ele é favorito, né? Hoje mesmo a Quest está dizendo que é 60% da possibilidade do Lula vencer as eleições. Isso não significa que é uma eleição fácil. A eleição se disputa na eleição. Mas eu não vejo o Flávio Bolsonaro como um concorrente à altura da disputa nesse momento pela fragilidade dele, da coalizão dele e também pela herança que o Bolsonaro deixou. Porque vamos lembrar que o problema da democracia pesa muito no Brasil, da homofobia, do racismo, da questão do machismo, da questão do negacionismo climático, da questão ambiental, da questão democrática, da questão mesmo da diversidade no país. Esse lado autoritário, esse lado da violência, essa questão de armar a população, né? Todo esse comportamento dele na pandemia. As classes médias das grandes regiões metropolitanas optam por votar no Lula, porque pelo menos diz assim, com o Lula nós sabemos o que nós vamos divergir, disputar lá no parlamento e na sociedade. E temos a democracia segurada e, principalmente agora, tirar o Brasil da área de influência de guerras. Não envolver o Brasil com uma política externa norte-americana que está no impasse hoje. O Trump hoje não tem apoio dentro dos Estados Unidos. Ele está fraudando praticamente as eleições de novembro,
a questão do voto por correio, a questão dos distritos, do voto negro, do voto hispânico, do voto da mulher. Eles estão combatendo o voto da mulher. Nós não queremos isso para o Brasil, o que está acontecendo nos Estados Unidos, nós queremos para o Brasil, porque como ele se identifica com o Milley, com o Netanyahu, com o Trump, isso faz com uma parcela importante do eleitorado fala, não, nós não queremos isso para o Brasil. O PT no governo com o Lula, aliás, o PT com uma aliança amplíssima, né? Que o PT governou com o PP, União Brasil, MDB, PSD, republicano dentro do ministério, não é no parlamento. Então, não é um governo petista. E o Alckmin expressa uma aliança importante com amplos setores do empresariado brasileiro também, de São Paulo e das classes médias. Então, nós não estamos propondo para o país um governo petista. Nós estamos propondo para o país um governo com um programa, um momento histórico, um período político, que são esses próximos 4, 8 anos, no mundo de hoje, que tarefas o Brasil tem pela frente, o nosso povo tem pela frente. Primeiro, quero repetir, sem democracia, eu quando cheguei na faculdade, em 1965, eu tinha 18 anos de idade, tinha censura. Censura para a música, para o cinema, para o teatro. Espancava os artistas nos teatros, grupos armados, e no teatro espancar os artistas. O centro acadêmico estava fechado, não podia fazer cineclube, não podia fazer teatro na faculdade, não podia discutir os problemas da faculdade, reivindicar. Não se votava para presidente, para governador, para prefeito. O parlamento não tinha poderes. É isso que nós queremos para o Brasil? Porque nós temos que lembrar que eles defendem a ditadura, eles defendem o período ditatorial no Brasil. Aliás, transformam torturadores em símbolos deles. Se a juventude não olhar que a liberdade que nós conquistamos, que ela tem que ser todos os dias preservada. É uma luta constante e ampliá-la. Nós precisamos de uma ampla reforma política no Brasil. Voto em lista, ou voto distrital misto, fidelidade partidária, proporcionalidade na Câmara. A Câmara dos Deputados não representa a nação, é o único país do mundo. São Paulo teria que ter 111 deputados, tem 70. 5 estados que não tem 5 milhões de habitantes, tem 40 deputados. Como é que pode isso? Então, há problemas para ser resolvido no país. Eu vejo que nós temos propostas. Lógico, o eleitor e a eleitora decidirá, né, quem governará o Brasil. O senhor, no início dessa fala, o senhor tocou num assunto muito importante que tem pegado muito, é a questão da segurança pública. O brasileiro está super insatisfeito com a segurança pública. Os adversários do presidente Lula foram até os Estados Unidos pedir intervenção na segurança pública, né, que é a questão de classificar como terrorista o crime organizado. E eu queria saber do senhor, que é uma das cabeças mais importantes do Partido dos Trabalhadores, o que o PT faria diferente, ou o que o PT fará diferente para enfrentar o crime organizado? Porque existe uma crítica, né, de uma possível inércia do PT perante o crime organizado. Eu queria ouvir o senhor sobre essa crítica e uma possível resposta ao crime organizado num provável próximo governo do presidente Lula. Bem, primeiro, os governadores da direita fracassaram, né? O Rio de Janeiro é exemplo de São Paulo. A manchete dos jornais de São Paulo é manchete editorial. O PCC está na PM. Ou seja, porque se faz muita demagogia, principalmente os bolsonaristas, com a questão de segurança pública, que basta matar. Vamos lembrar que o Brasil já teve polícia mineira que matava o Esquadrão da Morte. Rota na rua. O Maluf, ex-governador de São Paulo, ele convenceu a classe média de São Paulo que pôr na rota na rua ia acabar o problema. Depois veio Tropa de Elite no Rio, que foi um fracasso, até porque estava controlada pelo crime organizado. E, por fim, agora essas operações especiais do Alemão, da Penha, aqui no litoral de São Paulo, a região da grande Baixada Santista, da região metropolitana de Santos, né, do litoral norte e sul de São Paulo. Isso não resolve. O nosso governo, com a Operação Carbono, com a integração entre a Polícia Federal, a Receita, o COAF, Ministério Público, ir atrás do dinheiro, com a lei do perdimento, com a lei das facções criminosas e com a PEC da Segura, com a criação do Ministério, começou a assumir essa questão realmente.
Porque se nós não reformarmos o sistema penitenciário e não reformarmos as polícias, nós vamos estar iludindo a população. Porque nós sabemos hoje que o sistema penitenciário, está a imprensa toda essa semana publicando estudos, pesquisas, estatísticas, como as organizações criminosas dominam o sistema penitenciário. E nós temos um problema grave nas polícias civil aqui militar de São Paulo. A cúpula da PM estava envolvida, coronéis. Aliás, tem a foto aqui em Campos do Jordão, certo? Da colônia de férias dos oficiais da PM, onde um dos coronéis convidava o chefe do PCC para ir passar férias. Está gravado. Então o problema é grave. Essa demagogia do Flávio Bolsonaro, e vamos lembrar que eles apoiaram as milícias, diziam que as milícias eram autodefesa da comunidade, deram medalha para os milicianos, contrataram advogados, estimularam. Há declarações da família Bolsonaro tentando convencer a opinião pública fluminense, carioca, que as milícias eram como se fosse uma autodefesa popular, né? Como se nós armássemos, nós vizinhos nos armássemos para combater o crime. Isso acaba em linchamento, nós sabemos como é que acaba isso, não resolve nada. O Alexandre Vieira, que é suspeito, porque é do PP, de Sergipe, senador da República, foi o relator das PECs, ele disse: os bolsonaristas passaram a mão na cabeça do colarinho branco, esvaziaram a Polícia Federal em 30 bilhões e enfraqueceram a lei de perdimento. Por que a lei de perdimento é importante? Porque a lei de perdimento dá poderes à União, ao Estado brasileiro, de apreender imediatamente, leiloar ou pôr em uso público os bens, as joias, as obras de arte, os carros, os aviões, principalmente os recursos financeiros, e desmonta o sistema empresarial, que o PCC se transformou numa máfia internacional, um empreendimento transnacional. Por isso que há colaboração com a Interpol, com o FBI americano, com as polícias europeias. E esses 2 meses mesmo, se o Metrópolis fizer um balanço no noticiário, quanto foi apreendido de armas, de drogas, quanto foi desmontado de sistemas financeiros empresariais em articulação com as polícias internacionais. Agora, dizer que o PCC, o Comando Vermelho, são organizações terroristas no sentido que tem objetivo político para tomar o poder, isso não faz sentido. Agora, que eles botam terror na população, isso é verdade. É só nós lembrarmos do noticiário. Eu sempre me lembro, muitas vezes no noticiário, entrevistando moradores de áreas controladas pelo crime organizado, quando há choque entre duas organizações, que o que mais o cidadão, a dona de casa, o feirante, o trabalhador, diz, estão botando terror. Então, no sentido que eles botam realmente terror nesse sentido. E nós não podemos mais permitir que essas áreas continuem sob o controle do crime organizado. Chegará a hora que nós vamos ter que ocupá-las. Agora, a experiência mundial mostra que há que ocupá-las com desenvolvimento econômico e social e com segurança. Não é ir lá e depois sair como no Alemão e na Penha e 15 dias depois está de volta lá o crime organizado. Por isso que o Favela Bairro, que foi uma iniciativa do César Maia no passado, ou se pegar a experiência de Medellín, de cidades da Colômbia ou mesmo do México, nós veremos que é preciso a presença do Estado. Então, o Brasil tem uma tarefa difícil pela frente. Não vamos iludir a opinião pública. Isso que vai mandar para botar a tornozeleira, isso que vai bandido aqui não cresce, aqui não tem... Essa demagogia toda do Caiado. Veja bem, o Caiado, ele faz essa demagogia toda, só que ele tinha 51 segurança, Marília. Quer dizer que tem... Goiás é um estado seguro, e ele tem 51 segurança para ele. Isso mostra como isso é demagogia. O que ele fez? Ele empurrou o crime para o entorno de Brasília. Ele empurrou o crime para o crime digital. Então, tem muitas manipulações da opinião pública com relação... Agora, nós temos que fazer uma autocrítica, que demoramos muito para assumir essa questão. Eu sempre digo isso com franqueza, porque eu não gosto de fazer uma postura que não seja correta com o cidadão e a cidadã que paga imposto, que trabalha o dia todo, que hoje tem medo que sua filha vá ao supermercado, vá a uma farmácia. Tem medo que a esposa vá pegar o metrô ou o ônibus perto da sua casa. Nós mesmos andamos aqui em São Paulo
Já ninguém anda mais com o celular na mão, muito menos com conta bancária, entendeu? Hoje tudo é com o Pix, né? Ninguém mais hoje usa outra coisa que não seja o Pix, recebe e paga pelo Pix. Tudo isso que nós fazemos hoje, felizmente, né, é uma revolução tecnológica barata, de graça para nós. Então eu sempre fui a favor do Ministério da Segurança, desde 2004, sim. O presidente sabe disso, sempre fui. Sempre fui a favor que o governo federal assumisse a questão da segurança pública. Porque é muito grave o que está acontecendo no Brasil. É muito grave. Nós não podemos permitir continuar isso. Então, eu tenho essa opinião muito firme sobre isso. E tenho expressado ela no Diretório Nacional do PT, nas nossas bancadas, com os nossos ministros. E tenho procurado colaborar e ajudar o governo nesse sentido com a minha experiência. Porque, afinal de contas, eu vivo em São Paulo, né? Já vivi em Pernambuco, já vivi no Paraná, já vivi em Brasília, sou brasileiro, já vivi em muitos estados. E conheço o país profundamente. Talvez só o presidente Lula conheça mais o Brasil do que eu dentro do PT. E sei que esse problema está se tornando cada dia mais grave. O senhor afirmou agora que tem reforçado esse posicionamento dentro dos diretórios do PT. Eu queria saber qual que é o papel atual do senhor no PT e como que o senhor pretende exercer protagonismo dentro do Congresso Nacional. E se o senhor pretende exercer algum tipo de protagonismo dentro do Congresso Nacional, caso volte agora em 2027? Eu voltei para a direção do PT. Aliás, eu nunca saí, né? Eu sempre fui dirigente do PT, mesmo sem cargo. Porque eu sou um dos fundadores do PT, dediquei minha vida ao PT, dediquei minha vida ao Brasil. Né? Mas o PT é um dos instrumentos que nós temos para ajudar o Brasil a se desenvolver e melhorar, porque no fim nosso objetivo é o bem-estar da família brasileira, o bem-estar dos brasileiros e brasileiras. Então eu sou membro da direção e participo. E tenho, a pedido do presidente Edinho, que é o presidente do PT, e a pedido do presidente Lula, tenho, dentro das minhas possibilidades, ajudado nas articulações políticas nacionais. É verdade, como eu descobri esse linfoma dia 10 de maio, lá se vão quase 80 dias, eu fiquei com menos possibilidade de apoiar, ajudar. Eu sempre brinco de que eu sou assessor especial do meu amigo e companheiro Edinho, né? E procuro sempre, recebendo as tarefas, ajudá-lo. Montamos já a Aliança Nacional, os palanques, a campanha já está organizada do presidente Lula. Eu pretendo voltar à Câmara para ajudar o governo do presidente Lula. Eu tenho uma agenda que é a reforma política, que é a questão da segurança pública, que é a educação, ciência e tecnologia, e que é a questão, principalmente, essa questão da soberania digital também, que é muito importante. E, como eu sou um idoso, e sou um homem dedicado à educação a minha vida toda, eu comecei a minha vida lutando pela educação, fui preso pela ditadura, depois fui banido do país, perdi nacionalidade, voltei para lutar contra a ditadura, por causa da luta pela democracia e pela educação. Para mim é muito importante. E a reforma política é muito importante para mim também. Isso está acontecendo no Congresso Nacional, precisa parar. Essas emendas positivas. Uma janela de... Se nós falarmos fora, num debate que o Petrópolis reúna políticos de vários países, que no Brasil tem um mês para a pessoa mudar de partido, eles não acreditam. Eles não acreditam. Eles falam, não pode ser. Como é que funciona o sistema político assim? Então, uma profunda reforma política. Essa questão da reforma do judiciário, da reforma administrativa, que, aliás, a ministra Esther Derek e o governo está conduzindo, o deputado Pedro Paulo, que agora é pré-candidato do Senado no Rio, nosso aliado, também está conduzindo. Então, eu quero lutar por essas mudanças, principalmente por esse programa de ciência e tecnologia, de reindustrialização do Brasil e de reforma tributária. Porque a escala 6x1 já está dado, 84% dos jovens já não trabalharão mais na escala 6x1, mesmo que continue existindo. Isso os empresários dizem para nós. Já diziam há meses, hoje dizem abertamente. Você não acha uma caixa, um empacotadora, alguém para trabalhar no açougue, na padaria, pedreiro, carpinteiro, com esse sistema de trabalho. Porque a juventude quer lazer, cultura, quer cuidar da família. Há um novo Brasil. A mulher quer outro papel no Brasil. Felizmente, tem muitos petistas, muitos amigos, amigas de outros partidos, falam, não, mas estão reclamando, o Lula fez tanto. Não. Ainda bem que estão reclamando, que bom que estão reclamando, porque é isso que faz o país mudar, entendeu? As pessoas protestarem, reclamarem, votarem contra, a favor.
Nós não devemos ter medo da democracia. Nós devemos acreditar na democracia, acreditar que as pessoas sabem buscar o melhor caminho para o país e respeitar as opiniões alheias, não fazer o que eles fazem, né? Trazer ódio, violência, praticamente tratar o adversário como se fosse um inimigo. Não. Nós queremos o bem do Brasil, queremos soluções para o uso do Brasil. Muitas vezes divergimos dos caminhos, mas acreditar que alguém queira, a não ser que a pessoa queira o seu próprio bem, queira se beneficiar da política, entendeu? Mas o sentido da política é você encontrar caminhos comuns, consenso, buscar saídas, porque o mundo está muito perigoso para países como o Brasil, vai ser muito cobiçado. O Brasil vai ser muito cobiçado, ele é muito importante no mundo. Os brasileiros, nós não temos dimensão da importância do Brasil. Por que o Lula tem esse papel no mundo? É por ele, mérito dele, ele construiu essa liderança, mas também pelo que o Brasil representa no mundo. Não tem poucos países igual o Brasil, são 4, 5, não tem, são 10, 12 países que têm 200 milhões de habitantes, territórios de mais de 2 milhões e meio de quilômetros quadrados, PIBs de mais de 2 milhões e meio de trilhões de dólares, são poucos no mundo. E o Brasil é um deles. Por isso que o Brasil tem esse... Veja bem, nesse momento a Coreia veio aqui já que quer reabrir as discussões com o Brasil sobre o Mercosul. Se nós olharmos a Ásia hoje, na Indonésia, a Nigéria, que são os países que estão emergindo, eles querem relação com o Brasil. Toda a Ásia está olhando o Brasil, o Japão está olhando o Brasil. Então nós não devemos temer os Estados Unidos, nós não devemos subestimar os Estados Unidos e não devemos dar nenhum pretexto para os Estados Unidos não ter boas relações conosco. Nós queremos boas relações com os Estados Unidos. Agora, achar que o Brasil depende dos Estados Unidos, não depende. Isso aí, ontem mesmo, Marcos Troirro, que foi presidente do Banco dos BRICS, inclusive me ajudou na minha viagem aos Estados Unidos em 2001 e 2002, quando eu fui a pedido do presidente Lula buscar relações com o Partido Republicano, com o establishment norte-americano, com as elites financeiras, políticas dos Estados Unidos. Ele dizia isso: se tem um país que não depende dos Estados Unidos, é o Brasil. Isso não significa que os Estados Unidos seja importante, não seja a maior potência militar, tecnológica, comercial, econômica do mundo, e tem o dólar, né? E tem a guerra, é um império, não é mais uma república, não é mais uma democracia, é uma autocracia. Eu preciso encerrar porque a gente já coloca um programa aqui desse estúdio no ar, mas eu queria fazer 3 perguntas para o senhor, rapidinhas. Primeiro, o PT sempre fala em renovação, mas sempre recorre a lideranças históricas, por exemplo, como o senhor. Queria saber também se o mensalão é algo que ainda pesa, principalmente em época de eleição, né? Os adversários sempre recorrem à história do mensalão. E quando eu estava estudando para vir entrevistar o senhor, eu comentei com um amigo que é do Rio de Janeiro, enfim, de liderança jovem, e ele me pediu para perguntar para o senhor como é que o senhor vê a possibilidade do Partido dos Trabalhadores acabar de alguma forma, perder espaço com após o último mandato do presidente Lula. Ou seja, tem parte da juventude que se preocupa num eventual sumiço do protagonismo do PT sem o Lula. Eu queria saber como é que o senhor me responde isso, rapidinho, por gentileza. Veja bem, o Lula tem conversado isso conosco. O futuro nosso depende do PT. O futuro, quem vem depois do Lula? O PT. Por isso que nós estamos num programa amplíssimo de renovação do PT. No Rio de Janeiro mesmo, em São Paulo, surgiram dezenas de lideranças jovens hoje, homens e mulheres, principalmente mulheres, que foram eleitas vereadores. E também nós temos lideranças novas, né? Que é uma geração que tem entre 45 e 65 anos. O próprio Haddad, o Camilo Santana, o Rui Costa, a Gleice Hoffmann. Agora, há um programa consistente no PT de renovação, todos os partidos. Mas, em primeiro lugar, nós temos que reconstruir o PT, levar em consideração que o PT de 13 a 19, depois veio a pandemia, a eleição do Lula, passou reprimido. Você mesmo falou aqui do mensalão e teve a Lava Jato também. Eu fui condenado sem provas no mensalão, eu fui cassado, aliás, sem provas.
Eu nem podia ser processado, porque deputado licenciado não podia ser processado. Mudaram a jurisprudência. O meu processo tinha que ser arquivado, porque o PTB retirou a acusação, mantiveram. Me condenaram, eu não fui acusado de lavagem, de peculato, fui absolvido de organização criminosa e não havia provas contra mim. Aí trouxeram o domínio de fato. Agora, eu cumpri a pena, Marília. Eu não sei se é opinião pública, se quem sabe que eu cumpri no regime fechado, era no semiaberto e legalmente me mantiveram no fechado, o Joaquim Barbosa, o ministro, cumpri o semiaberto e cumpri o aberto e fui indultado. Então, mesmo eu sendo inocente, eu cumpri minha pena e cumpri a inegibilidade. Fiquei 20 anos inelegível, quando a lei diz que é 8 anos. E sou candidato, que eu tenho os direitos políticos e posso ser candidato. E não tenho temor de discutir isso em público, o que aconteceu. A Lava Jato eu não vou nem falar, porque eu fui absolvido, arquivado, infelizmente prescreveu que eu queria ser absolvido, depois foi tudo anulado. São processos políticos que tem que ter transparência para discutir e debater. Eu estou aberto para discutir e debater. Agora, eu tenho uma história de 60 anos de vida política. Se tem um político no Brasil que a sua vida foi devassada, sua vida é pública, é aberta, sou eu, entendeu? Então eu não temo o escrutínio do povo de São Paulo. Eu fui eleito com 560 mil votos, o segundo deputado mais votado no Brasil, e me cassaram sem provas, depois me condenaram sem provas. Eu cumpri a pena. Então eu sou um cidadão que respeitei a Constituição e a lei do meu país, mesmo me considerando inocente como eu era. Não fiz o que os bolsonaristas estão fazendo. Eu não fui atentar contra a democracia, não fui atentar contra a Suprema Corte. Não, eu usei a lei, vou recorrer ainda, que eu tenho direito à revisão criminal. Estou esperando passar as eleições que eu vou recorrer. E no caso da Lava Jato, como foi tudo anulado, não tenho mais, não devo contas à justiça nesse sentido. Estou muito convicto. Quando o PT teve 32 milhões de votos em 18, naquele clima contra nós, eu disse, o PT será governo novamente, porque ter 32 milhões de votos no primeiro turno, Fernando Haddad, nessas circunstâncias que nós estamos vivendo, que nós podíamos nem andar nas ruas, mostra que nós temos uma base social e política no país que nós construímos pelos bons governos que nós fizemos. Quando o Lula tem 45%, 48% de voto, isso mostra que o PT tem raízes no país. Agora, o PT precisa se renovar, precisa reler o mundo, reler o Brasil, se abrir para a juventude, se abrir para os trabalhadores de aplicativo, os jovens que estão na era da tecnologia, para o empreendedor, se entender a questão religiosa no Brasil, entender o problema que a mulher brasileira enfrenta hoje. Quer dizer, o PT também precisa se renovar, precisa se atualizar e, principalmente, precisa se abrir. Né? O partido não pode virar um partido eleitoreiro, um partido de reeleger mandatos de deputados, um partido que só visa sua autorreprodução. Ele tem que ser o porta-voz e instrumento dos anseios e aspirações do povo brasileiro, e não um fim em si. Ele tem que ser um meio. E como todo instrumento, nós não estamos na robótica, na inteligência artificial, o PT precisa se modernizar. Então eu sou muito a favor de um debate público aberto, e nós estamos fazendo isso. Se o PT não se renovar, não se reinventar, evidentemente, como o PSDB e outros partidos, eles desaparecem. Partido político é um instrumento, não é um meio, não é um fim. Nosso objetivo não é o PT, nosso objetivo é o Brasil, é o povo brasileiro, é o nosso país, a nossa cultura, a vida dos brasileiros e brasileiras. O partido é só um instrumento, ele não tem esse, não podemos transformar ele ele é um meio, não é um fim. Deputado, muito obrigada, viu, pela disponibilidade do senhor. O Portal Metrópolis... Portal Metrópolis está sempre aberto, tá? A ouvi-lo, também a quem quiser falar. E a gente segue se comunicando, porque afinal de contas, campanha eleitoral está aí e o Metrópolis acompanha. Um abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau e melhoras.